retirar a máscara, meus irmãos. Os nossos irmãos estavam aqui, nós estamos com o templo vazio praticamente, menos de 10 pessoas trabalhando, com todos os cuidados. Nossa igreja está cumprindo as determinações do governo estadual quanto às medidas de distanciamento e continuamos em oração para que esse tempo seja abreviado, para que mais rápido possível, dentro da responsabilidade que temos, do cuidado que temos, mais rápido possível estes bancos possam estar repletos de membros dessa igreja, de convidados dessa igreja, que você possa estar aqui e que possamos juntos, olho no olho, como os americanos falam, face to face, caminhar olhando uns para os outros, todos juntos olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Aliás, esse é o tema nosso nessa noite, e eu quero começar primeiro fazendo a pergunta: qual é a fé que agrada a Deus? Aí vou ler o texto e vou conversar com você, criança, que já deve estar com a sua folha de papel, com a sua canetinha, seu lápis de cor, aí prontinhos, né? O que será que o pastor vai pedir para que eu desenhe nessa noite? Acompanha ouvindo o texto, são 3, 4 versículos só, e eu já vou pedir para você fazer o desenho. Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículos 4, 5, 6 e 7. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve bom testemunho, ou obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Com as crianças. Aí nessa folha, eu pediria que você fizesse 3 desenhos, para você depois lembrar. Ao final, o pastor vai pedir para você escrever alguma coisa embaixo de cada um desses desenhos. 3 desenhos. O primeiro, se você conseguir desenhar uma ovelhinha. A ideia é um animal, mas tenho certeza que você sabe como desenhar uma ovelha, né? Você mesmo, você mesma, você é chamado de ovelhinha de Jesus muitas vezes. É assim que a igreja carinhosamente chama os seus filhinhos, ovelhinhas de Jesus. Então desenhe num canto da folha uma ovelhinha. No meio da folha, desenhe uma Bíblia. Olha quantas vezes esse pastor já pediu para você desenhar uma Bíblia, por conta da importância de você, desde muito cedo, ter como sua companheira a Bíblia Sagrada, o conjunto de livros que Deus usa para falar conosco. Então, uma ovelhinha, uma Bíblia e no outro canto, uma arca. Você também sabe como fazer a arca, né? A arca, porque nós estamos falando da arca de Noé. Nós estamos falando da vida que esses 3 homens tiveram com Deus. O primeiro, através do sacrifício de alguma coisa que Deus se agradou. O segundo, através de uma adoração, um jeito de andar com Deus, que Deus se agradou. Esse homem estava com Deus, andava com Deus, ouvia a Deus. E um terceiro, uma arca, porque ele também foi orientado a fazer essa arca. Por que será, criança, que Noé fez a arca? Tudo isso nós vamos estudar aqui ao longo da nossa meditação. Tudo certo então com as crianças? Uma ovelhinha, uma Bíblia e uma arca. Agora nós adultos, o que esse texto pode falar conosco? Qual é a fé que agrada a Deus? Você viu aqui 3 exemplos. 3 atitudes destes homens, nossos irmãos, nossos ancestrais.
Abel, Enoque e Noé. Será que nós podemos aprender com histórias como a destes homens, algo sobre fé, para a nossa fé agora? Será que nós aprendemos com as coisas que estão ao nosso redor? A pergunta é: nós somos bons alunos da forma como nós vemos as coisas? O que nós aprendemos com os fatos da vida? Eu vou falar ao final, mas já faço a pergunta no início. O que a humanidade vai aprender com a pandemia? Será que ela aprenderá? O que ela aprenderá? E eu vou contar uma história, ou duas talvez, de povos, de cidades, que aparentemente não aprenderam ou não viram sinais, e isso lhes foi muito danoso, muito fatal. Eu vou falar da cidade de Pompeia, a 25 quilômetros de Nápoles, na Itália. Havia uma cidade que em 79 depois de Cristo foi completamente destruída por um vulcão, o Vesúvio. O Vesúvio é um grande vulcão, ele está ali há milhares de anos, desde a criação da Terra, o Vesúvio está ali. Tem-se notícia, registro pelo menos, que a primeira grande erupção do Vesúvio foi em 1800 a.C. O Vesúvio, este vulcão, ele já entrou em atividade, tornou-se vulcão ativo mais de 20 vezes já. Isso os registros nos mostram. E então, neste ano, em 79 depois de Cristo, Plínio, o jovem, relata. Ele diz, era uma linda manhã, e então todos estavam na cidade, as crianças corriam, havia nessa cidade muita riqueza em Pompeia, muita riqueza mesmo. As ruas eram especiais, com uma forma de canal por onde a água que descia das montanhas corria, a água corria. Eles tinham uma coisa grande, parecendo como uma piscina bem grande, chamada impluvion, que eles captavam a água da chuva para os períodos de seca. Algumas gravuras ainda existem da Pompeia de então, e era uma cidade de tanta riqueza que eles adotavam um lema: viva o seu presente é o seu melhor, viva tudo que você puder no presente. Infelizmente, Plínio, que relata à distância a destruição de Pompeia, inclusive narra a morte do tio dele, que era governador. Plínio, o velho, era o governador nessa época. A narrativa de Plínio, o jovem, é tocante. Se você tiver curiosidade, acesse, é material disponível hoje na internet, a narrativa da destruição de Pompeia por Plínio, o jovem. Acontece que em um instante ouviu-se um estrondo muito grande e explodiu no céu. Uma mistura de fogo com pedras, com gases tóxicos. Foi tão grave que hoje ainda em alguns museus arqueológicos, um deles em Nápoles, você pode ver o que foi aquela destruição. Foi tão rápido que ninguém pôde escapar. Aqueles que estavam em Pompeia naquele dia morreram, todos morreram. Pompeia foi destruída. Por que Pompeia foi destruída? Ela não havia sido avisada do Vesúvio? Havia. Lembre que eu disse que há mais de 1800 anos antes de Cristo, o Vesúvio já havia destruído muitas coisas ao seu redor. Mas ainda assim Pompeia estava lá, com a sua luxúria, com o seu poder, com o seu domínio, olhando para aquela montanha, achando linda como é mesmo, uma das cenas mais bonitas, um dos lugares mais bonitos do mundo, certamente, mas jamais esperava que naquela geração de 79 depois de Cristo, o Vesúvio entraria em erupção, trazendo uma tragédia inimaginável. Bom, mas veja como é difícil aprender com as situações históricas. Na época, Pompeia talvez tivesse
não mais do que 30 mil habitantes. Não era só Pompeia, era Pompeia e mais 2 cidades ao redor que foram totalmente destruídas. Tudo isso não dava mais do que 30 mil habitantes. Agora deixa eu te falar uma coisa que é espanto para todos nós, mas é uma questão humanitária, é da humanidade, é do senso da humanidade. Você sabe quantas pessoas moram ao redor do Vesúvio hoje? 3 milhões de pessoas. Tem um lugar que nós poderíamos dizer um lugar inseguro na Terra? Tem, morar ao pé do Vesúvio. Acontece que mais de 3 milhões de pessoas estão lá, e o Vesúvio também está lá. Talvez eles pensem, isso não vai mais acontecer, né? Ele permanece com a sua cratera de 600 metros, talvez, de distância, imagine o tamanho disso. As pessoas vão do mundo inteiro e elas sobem de ônibus até um determinado lugar, então elas têm que chegar a pé até a cratera. Quando elas chegam e olham para dentro do Vesúvio, é possível ver umas fumarolas, como os italianos falam, que é aquela fumaça quente saindo das suas laterais, como que dizendo, eu estou aqui. O Vesúvio todos os dias diz para mais de 3 milhões de vizinhos, eu estou aqui. Um dia desses eu dou um bom dia de novo. Vê como é difícil aprender com as coisas, aprender com os fatos? Mas eu gostaria de trazer para o nosso campo, que é a história de Abel, Enoque e Noé, algumas instruções para que elas possam ser para nós aprendizado quanto à fé. Será que aprendemos? Vamos pensar um pouco nisso. Pense você, assim como provavelmente você que nos ouve nesse instante diria, eu acho que eu não gostaria de morar ao pé do Vesúvio. Talvez nós que dizemos, eu preservaria melhor a minha vida, talvez nós estejamos necessitando muito de aprendizado sobre como exercitar a fé. Veja só, essa é uma passagem que fala de consagração, de adoração e de instrução. Em Abel, consagração. Em Enoque, adoração. E em Noé, instrução. São 3 coisas. Nós temos aqui no texto, consagração, adoração e instrução. O pano de fundo dessa passagem aqui, que eu preciso falar, porque nós vamos trabalhar aqui numa espécie de dialética, discutindo em polos, né? O pano de fundo é o primeiro assassinato das Escrituras. Abel, por fazer isso que fez, foi morto. Pano de fundo é o assassinato. O outro pano de fundo com Enoque é a idolatria, porque Enoque andou só com Deus, andou com Deus, ao passo que os povos se acostumaram a andar sem Deus, com outros deuses, como o reverendo Robert pregou hoje pela manhã, no culto da manhã. Acaso haverá outro Deus? E a resposta é, bem, parece que não, né? Pelas Escrituras. No entanto, os povos continuam criando os seus deuses. Então, o primeiro pano de fundo é um assassinato. Segundo pano de fundo é a idolatria. E o terceiro pano de fundo é uma espécie de instrução, uma espécie de obediência que salvou Noé do dilúvio. Então esse é o terceira cena, o terceiro pano de fundo, o dilúvio. Do que é que essa passagem está falando então? Ela está falando de fé. Mas por que é que o autor aos Hebreus usa estes 3 exemplos históricos? Um assassinato, a idolatria e o dilúvio. O assassinato, a idolatria e o dilúvio. Porque estas são ações, são situações em que aqueles que têm fé precisam sempre pensar, é pela fé, é por causa da fé que eu estou aqui. Vamos entender o que é a fé que agrada a Deus num contraste com essas situações? Comecemos com a primeira personagem histórica aqui. Nós estamos dando início numa série sobre fé. O reverendo Robert já pregou aqui na nossa igreja, Hebreus 11, 1 a 3, sobre fé. E nós iniciaremos uma série para tratar de todos os nomes de Hebreus 11 e suas situações. Eu imagino que isso possa enriquecer a nossa fé. O primeiro então é Abel.
Abel talvez possa ser, a história de Abel está narrada em Gênesis capítulo 4, dos versículos 3 a 10. Abel pode ser o primeiro justificado por fé, que nós tenhamos notícia aqui. E qual foi a fé de Abel? Que fé era a de Abel? Você conhece o irmão, ele e o irmão, Caim e Abel, os dois ofereceram alguma coisa ao Senhor. Os dois ofereceram. No entanto, o que Abel ofereceu agradou a Deus. E o texto diz, pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Fica evidente para nós que Deus se agradou de Abel. Não foi só da oferta de Abel, mas foi de Abel. E por que é que Deus se agradou de Abel? A palavra é consagração, meus irmãos, que nós falamos no início. A palavra é ofertar. A palavra é entregar. Sabe a oferta da viúva pobre, que um dia Jesus estava olhando as pessoas trazerem no gasofilácio e traziam verdadeiras fortunas, mas quando chegou aquela mulher e colocou uma moedinha, deve ter tilintado, lá no final caiu a moeda, uma moeda só, e então é como se as pessoas dissessem, que oferta é essa, tão pouco? Mas Jesus diz, não é pouco, é muito, porque é muito para ela. Algumas pessoas acham assim, olha, se Deus se agradou da mulher que jogou uma moedinha, então Ele vai se agradar de mim se eu jogar uma moedinha. E Ele vai mesmo se agradar de mim se eu entregar a oferta de uma moedinha, desde que ela não seja o resto, desde que ela não seja o que não dá nenhum pão na padaria, desde que ela não seja absolutamente nada, que não pese em nada, que não tenha nada a ver com uma consagração. Sim, certamente o Senhor se agrada de qualquer coisa que nós ofertarmos a Ele, mas lembre sempre que o Senhor não olha só a oferta, Ele olha o motivo da oferta. Então o texto nos diz que Abel ofereceu excelente sacrifício, mais excelente sacrifício do que Caim. Olha, é muito provável que a oferta de Caim fosse excelente também, porque a expressão mais excelente sacrifício significa só que o que Abel ofereceu foi maior. A palavra que a Septuaginta, que trabalha o texto o texto do Antigo Testamento em hebraico usa, é pleione, ou seja, é a palavra total, é a palavra cheio, é a palavra completo. Percebe por que essa é uma fé que agrada a Deus? Porque Abel deu o que podia dar, com todo o seu coração, de todo o seu coração. E por causa disso, ele obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus por conta das suas ofertas. E Abel foi reconhecido como um homem que, de maneira clara, consagrou-se ao Senhor. Por isso a primeira palavra é consagração. Depois de explicar o texto, nós vamos procurar aplicações para essa palavra na nossa vida. Guarda aí, consagração. A segunda personagem do texto é Enoque. E a palavra diz que ele foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Essas passagens, meus queridos irmãos, estão em Gênesis. E eu preciso ler para que nós tenhamos a ideia de como é que Enoque agradou tanto a Deus, a ponto de Deus o trasladar, né? Assim como de Abel. Como que a oferta de Abel foi tão, absolutamente tão agradável a Deus? De Abel, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Entende o que é consagração? Em Abel é primícias, é o que lhe é caro, é o que, humanamente falando, lhe fará falta. Mas se é para o Senhor, então eu não me preocupo com a possibilidade de me fazer falta. Não fará falta para o Senhor.
o Senhor há de receber o que eu tenho de melhor. Porque o Senhor não está atrás de sacrifícios, o Senhor não precisa de nada, mas o Senhor prova o nosso coração para ver qual é a consagração do coração. Foi isso que aconteceu com Abel. Abel agradou ao Senhor no seu coração, como ele era, o coração de Abel agradou ao Senhor, e o que ele trouxe agradou ao Senhor. A palavra é primícias. Consagração, então, em Abel é primícias. Em Enoque, o motivo de ele agradar tanto a Deus está num outro versículo, em Gênesis capítulo 5, versículo 21. Gênesis capítulo 5, os versículos 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. E aí vem a chave para entender por que é que ele agradou tanto a Deus. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. A chave para a palavra adoração é andar com Deus. Adora-se aquele que estamos nele, estamos com ele. Percebe as palavras de fundo aqui? A palavra de fundo para um assassinato, inclusive, foi consagração. A palavra de fundo para a idolatria que está no coração do homem, que cria ídolos o tempo inteiro. A palavra é adoração, a palavra é andar com o Senhor. E agora vem a terceira palavra, o terceiro ato aqui da nossa exposição, que é a história de Noé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca. Então a palavra, o pano de fundo aqui é instrução. A instrução de Deus provocou em Noé obediência. Deus instruiu, vamos fazer. Ao passo que o dilúvio foi a resposta para todos os desobedientes, para todos aqueles que não quiseram se voltar para o Senhor. A instrução de Deus não é uma palavra jogada ao vento, é uma instrução de vida, é uma direção de vida, de salvação. Por isso, nós também temos um pano de fundo histórico de Noé, que é exatamente o capítulo 6 de Gênesis. E uma das coisas mais ricas nesse capítulo, claro que todo o capítulo 6 vai falar da corrupção do gênero humano, do anúncio do dilúvio, da ordem que Deus deu a Noé para construir uma arca onde não havia rio, onde não havia lago. Assim fez Noé, diz o texto em Gênesis 6, 22. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ou seja, para Noé, mais importante era agradar a Deus do que aos homens. Para Noé, mais importante era ser fiel a Deus do que aos homens. Para Noé, mais importante era saber que ele estava sendo obediente a Deus do que ouvir o escárnio, ouvir a ridicularização, ouvir a zombaria dos povos. Imagine você, 120 anos construindo uma arca no seco, não tinha rio próximo, e então batendo o martelo, arrumando todas as partes, fazendo a divisão dos lugares. As pessoas passam e perguntam: o que está fazendo? Uma arca. Mas arca para quê? É porque Deus disse que é para fazer, porque em determinado dia, tudo isso aqui vai ser coberto de água. E então, o riso zombeteiro de todas as pessoas: quem falou mesmo? Quem é que te mandou? Aí um sai brincando com o outro: esse homem está doido, esse homem se perdeu, não sabe o que faz e por isso não sabe o que fala. Lembre do pano de fundo dessas passagens: um assassinato, a idolatria e o dilúvio. Contra todas essas coisas, a fé que agrada a Deus. A fé de Abel, que ofereceu ao Senhor
mais excelente oferta, maior oferta, o melhor que ele tinha da oferta. E isso ainda tem alguma coisa a ver com o sangue derramado, mas nem precisaria ser exatamente isso. O que o texto diz, o texto pelo texto diz, que ele ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Deus viu, olhou os dois corações e viu que um estava entregando alguma coisa como que não lhe fizesse falta se entregasse aquilo. Sempre que eu penso em Caim, eu me lembro de Ananias e de Safira. Ananias e Safira estavam vendo as pessoas até venderem propriedades, bens, coisas assim, e estavam investindo tudo na igreja primitiva. E eles pensaram, vamos fazer isso também. E concordaram entre eles como casal. E então eles venderam uma das suas propriedades, não se sabe como era essa propriedade. O fato é que eles quiseram reservar parte daquilo que, vamos dizer, eles não precisariam nem ter dado nada. Se eles não tivessem dado nada da oferta, teriam vivido e morrido de velhice talvez. Então veja como é com Deus isso de consagração. Então eles vendem a propriedade como se fosse por 50 mil reais, guardam 25, porque a gente nunca sabe, né, como será amanhã, a gente tem que se prevenir, vamos dar 25. E aí mentiram para o Espírito Santo, passaram uma ideia que estavam entregando tudo, que estavam consagrando tudo, mas não, estavam consagrando o que não lhes faltaria no seu pensamento. Parece que foi assim com Caim. Então essa é uma oferta que aparentemente não tem como pressuposto a fé. É alguma coisa que eu dou de complacência, é alguma coisa que eu dou que não me faz falta, é alguma coisa que eu dou porque outros estão dando, é alguma coisa que eu dou e muitas vezes, inclusive, até nem dou, nem ofereço. Então, percebe como é a fé de Abel? É uma consagração, é para o Senhor, a sua alegria é que era para o Senhor receberia o melhor que ele poderia dar. Foi como a viúva pobre, ela deu o melhor que ela poderia dar, mas isso não é licença para todas as viúvas falarem assim, moedinha igual a moedinha da viúva pobre. Tem que lembrar que ela não tinha mais nada, que ela deu tudo. Esse é o senso de consagração. O senso de adoração, meus irmãos, é que andar com Deus é cumprir aquilo que depois Moisés escreveu em Gênesis 20, não terás outros deuses diante de mim, não andarás com outros deuses diante de mim. Andar com Deus é mais do que andar com Deus e com vários outros deuses, como um dia o povo de Josué quis dizer. Josué pergunta para eles, a quem vocês vão servir? Ao povo que estava lá no Egito, aos deuses lá do Egito, ou aos deuses que estão aqui próximos dessa terra que vocês vão entrar? Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, só ao Senhor. E depois de uma série de instruções, contra-instruções, o povo traz a resposta que Josué quer ouvir. O povo diz, Josué, nós também, nós em nossas casas, né? Embora o povo não diz isso, mas a expressão lá é, antes serviremos ao Senhor. Primeiramente, antes de tudo, serviremos ao Senhor. Então, a adoração não pode ser pela metade. A adoração tem que ser só para o Senhor. O Senhor é zeloso, a palavra de Deus diz que o Senhor tem ciúme do seu povo. O Senhor Deus olha para o seu povo e vê o que ele está adorando. E aqueles que adoram ao Senhor, se deleitam no Senhor, amam a presença de Deus, amam a sua palavra, conversam com Ele em oração. Esses são os adoradores, meus irmãos. Enoque foi um deles. E Noé, né? E Noé. Aqui está Noé, então, um homem sozinho no seu tempo. Um homem que possivelmente, e somente pelo que diz a Escritura, somente a sua família creu nele. Mas ela salvou-se por causa disso. Então a palavra é salvação. A obediência de Noé gerou salvação. Texto explicado, dá para entender. Contexto de aprender com os tempos, história de Pompeia. Algumas outras cidades
aprenderam a duras penas avisos. Uma das cidades que talvez tenha aprendido um pouco foi Veneza, também na Itália. Veneza foi a cidade que nos trouxe a palavra quarentena. Quarentena, essa aí que nós estamos vivendo agora. Por quê? Porque a peste bubônica, quando invadiu a Europa, num dos séculos antigos, dizimou 1/3 da população europeia, também chamada de peste negra. E por causa disso, por causa da peste bubônica, os gondoleiros de Veneza foram obrigados a ficar 40 giorni, ou giorni, porque é plural em italiano, 40 giorni, sem levar nenhum turista para dentro da cidade de Veneza. É de lá que vem a palavra quarentena, para que o vírus não se propague. Depois, muitas outras epidemias o mundo conheceu, muitas outras epidemias, e essa palavra passou a ser usada em larga escala. E por causa disso, Veneza, por entender esse conceito claro de distanciamento, por mais que a Europa tenha sido muito atacada agora, nesse momento, mas Veneza já tinha um histórico. Ela já enfrentou uma pandemia terrível que dizimou quase que toda a sua cidade. Ela não cairia no mesmo erro 2 vezes. Bom, muitas cidades estão precisando aprender a lidar com coisas que não se imaginava. Talvez esse seja o nosso momento. O que nós podemos aprender com a fé desses homens, com os exemplos históricos? O que podemos aprender com os desígnios de Deus? Algum tempo atrás, no ano passado, eu contei aqui a história do rio chinês, o 3º maior rio do mundo, o Yangtze. O Yangtze, e eu digo que ele é o rio que se arrependeu, porque ele nasce a 100 quilômetros do mar, em cima de umas montanhas, seria só descer o mar e o rio estaria encontrando o mar, né? Todo rio, o destino do rio é o mar, mas o Yangtze, quando ele nasce, ele faz uma curva, como se fosse uma ferradura, mais ou menos, e ele entra para o interior da China, e ele se tornará o 3º maior rio do mundo. E eu brinco com isso, digo, o rio que se arrependeu de cumprir o seu percurso natural para o mar, se tornou rio de vida para o povo chinês, e perpassa por todo o país da China, desaguando no leste, no outro lado do mar. Deus faz tantas coisas tão grandes e tão maravilhosas, que cabe ao homem aprender com isso. Deixa eu falar uma coisa importante, que não é muito conhecimento nosso aqui no Ocidente, mas é possível, dizem os estudiosos, que a China se torne em 30 ou 40 ou 50 anos o país mais cristão de sua região. Porque está acontecendo um fato, alguma coisa na China hoje. Nós mesmo temos muitos missionários lá, amigos nossos, meus, do reverendo Robert, do reverendo Gilberto, que são colegas nossos de tempo de aula, do reverendo Henrique, e alguns deles, dentre eles, o reverendo João Marcos Rocha, ele trabalha na China hoje. As notícias que nós temos de lá é que um número enorme de gente tem conhecido ao Senhor naquele lugar. Deus promove coisas e nós temos que aprender com os atos de Deus. Nos tempos mais antigos, todas as coisas que aconteciam na natureza levavam os homens a se dobrarem diante de Deus. Então, um vulcão que explode, eles oram a Deus. Uma chuva de pedra, eles dizem, Senhor, ajuda-nos nisso, livra-nos. Uma seca muito grande. Nós aqui em São Paulo, há não muito tempo atrás, alguns anos atrás, tivemos uma terrível crise hídrica. E a pergunta que fica é, será que nós aprendemos com estas coisas? Será que nós diminuímos o nosso tempo de chuveiro? Será que nós aprendemos com os fatos, tanto os fatos bons quanto os fatos difíceis da história? Nós temos de aprender. Se é assim nos fatos da história, também é assim nos fatos bíblicos. Nós precisamos aprender com Abel sobre consagração, meus irmãos. Meus irmãos queridos, nós não podemos viver dizendo que consagramos ao Senhor, se o que damos ao Senhor é só aquilo que não nos fará mais falta. Se o que nós damos ao Senhor é um dia por semana para ouvir uma pregação, ir a um culto.
O Senhor não quer um dia da nossa semana de consagração, meus irmãos. O Senhor requer de nós a adoração em todos os momentos. A oração deve ser sem cessar. Irmãos, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos ver histórias como estas de Abel, de Enoque e de Noé e não nos envolvermos de maneira consagrativa ao Senhor. O que o Senhor está tendo de nós nesses dias? Tem encontrado em nós fidelidade? Tem encontrado em nós dependência segura? Tem encontrado em nós fé? Os tempos são muito difíceis, mas eu tenho dito em alguns círculos que eu tenho caminhado e convidado para pregar, nós não temos o direito de lamentar o governo de Deus. O Senhor Deus governa sobre tudo e todos. Se o mundo lamenta, chora, sofre, não consegue entender um Deus que governa, nós sabemos que o nosso Deus governa absolutamente tudo. Nós podemos chorar de tristeza, nós perdemos entes queridos e sofremos. Eu perdi amigos muito próximos, e estamos ouvindo notícias o tempo inteiro, mas nós não estamos aqui para lamentar o governo de Deus. Nós podemos não entender o governo de Deus, como não entendemos porque o rio Yangtze não foi direto para o mar, como não entendemos porque em 79 depois de Cristo o Vesúvio explodiu e dizimou Pompeia, como nós não entendemos uma pandemia generalizada, mas nós precisamos aprender com esses fatos. A pergunta que eu faria é: será que nós vamos ter cuidados em relação ao distanciamento social depois que a pandemia passar? Ou será que nós vamos só esperar o dia que um governo qualquer disser, não precisa mais usar máscara, e então nós vamos tirar aquela máscara, jogar longe, pisar em cima dela e falar, nunca mais colocarei máscara? Será que esse é o aprendizado? Será que nós vamos manter o princípio de deixar os nossos calçados na porta em algum lugar, ou higienizar com álcool 70 para que não levemos para dentro das nossas casas as bactérias? Ou só estamos esperando a ordem de um governo qualquer falar, não precisa mais, está dominado, não há mais coronavírus, não temos mais Covid-19, e nós vamos dizer, graças a Deus, agora posso entrar com os meus calçados sujos dentro de casa de novo? Será que nós aprenderemos que em momentos como este, famílias estão perdendo seus entes queridos, mas não se voltam para adorar a Deus? Alguns inclusive estão encomendando seus mortos para outras entidades. O que nós aprendemos com a pandemia? Olhemos para Abel. Abel consagrou ao Senhor e consagrou-se ao Senhor. Pense nisso, é tempo de consagrar ao Senhor, meus irmãos. Consagrar as primícias ao Senhor. Consagrar a nossa vida ao Senhor. Adorá-lo porque fomos feitos para adorá-lo. E não adorá-lo entre o panteão de deuses criados. Consagração é uma atitude de fé. Fé que agrada a Deus é fé de quem se consagra ao Senhor, à luz do texto. A questão da adoração, meus irmãos, é uma das coisas mais difíceis para nós, porque é muito paradoxal. Aparentemente, evangélico não tem ídolo, porque ele não adora imagens, nada, ele adora só a Deus, né? Mas, irmãos, deixa eu dizer de uma maneira simples, humilde, procurando ser cuidadoso e ter paciente com todos nós. Os nossos ídolos, meus irmãos, os ídolos dos cristãos evangélicos não são esculturas, não são imagens, são outras coisas, irmãos. São aquelas coisas que tomam o nosso pensamento, que nos impulsionam a fazer coisas, muitas vezes para longe da adoração pura ao Senhor. Lembre que um dia o Senhor Jesus Cristo chamou as crianças e disse, fiquem perto de mim, porque certamente Ele via nos seus corações a pureza. Irmãos, nós vamos ficando adultos, nossos corações vão ficando muito divididos, e então a nossa adoração a Deus passa a ser uma adoração fracionada, ou pode ser uma adoração fracionada, e então nós colocamos condições para adorar a Deus. Lembrem de Enoque, ele andou com Deus,
Ou seja, ele andava na companhia de Deus, o seu destino era o destino de Deus, para onde Deus andava, ele andava com Deus. Lembre, não foi Deus que andou com Enoque, Enoque andou com Deus. Ou seja, Senhor, onde tu estiveres eu quero estar, Senhor, o que tu pensares eu quero pensar, Senhor, para onde tu olhas é para onde eu quero olhar, Senhor, o que tu falas é o que eu quero ouvir. Percebe? O centro é Deus, na adoração o centro é Deus. Enoque foi trasladado porque Deus se agradou da sua maneira de adorar. E por que é que Noé foi salvo? Noé e toda a sua família? É porque muitas vezes, meus irmãos, fé parece ao mundo mesmo um ato louco. Noé se passou por louco. Meus queridos irmãos e irmãs, não temamos o juízo do mundo, aqueles que acharem que nós estejamos enlouquecidos por alguma coisa, aqueles que nos chamarem de fanáticos, aqueles que nos chamarem de radicais, aqueles que nos chamarem de homens e mulheres que adoram a um Deus que não é visto, que não é tocado. Meus irmãos e irmãs, são estes os que encontrarão salvação. Essa é a fé. A fé em Jesus Cristo gera a salvação. E o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador para que nós creiamos nele. Essa é uma instrução. Qual é a instrução de Deus, meus irmãos? Este é o meu filho amado, a ele ouçam. É o meu filho amado, ouçam a ele. Ele é o meu filho. Eu o amo, eu me agrado dele. Agora eu o deixo para vocês. Obedeçam a ele. Essa é a instrução. Quando Noé ouviu, faz a arca, ele fez. Quando Deus disse, coloca os animais, ele colocou. Quando Deus disse, chama a tua família, ele chamou. Quando as águas se levantaram e houve grito e choro por todos os lugares, havia um senso de conforto e de consolo dentro da arca. É isso que sentem aquelas pessoas que ouvem a palavra do Senhor como uma instrução. Eles se alegram em obedecer. Eles sabem que ao final tem salvação. Nós temos de fazer essas análises nos dias atuais. O que nós aprendemos do Vesúvio sobre Pompeia? 3 milhões de pessoas estão lá agora, esperando, imaginando talvez que o Vesúvio nunca mais vá ter alguma erupção. Lembrem que ele já fez isso mais de 20 vezes. E em 79 destruiu completamente 3 cidades. Pense que a pandemia vai passar. Mas o que é que nós levaremos de aprendizado da pandemia? Será que continuaremos com as medidas sanitárias, cuidando? Ou será que diremos, graças a Deus passou a pandemia, podemos voltar ao normal? O normal é o quê depois de uma pandemia? Voltar como era antes? Quando nós dizemos, eu tenho fé, que fé é a fé que temos? A Bíblia fala da fé de Abel, e a Bíblia fala da fé de Enoque, e a Bíblia fala da fé de Noé. O que os nossos filhos falarão da nossa fé? O que as pessoas que nos conhecem falarão da nossa fé? A minha oração é que você seja alguém que agrade a Deus com a sua fé. Mas há uns 2 domingos atrás, eu preguei aqui num texto de Tiago que dizia, fé sem obras não é fé. Fé sem obras não tem vida. A fé viva do povo de Deus é uma fé ativa, é uma fé de ação, que é de onde a palavra ativa está conectada. A fé precisa ser uma fé visível. A nossa fé precisa ser uma fé que a consagração, Deus veja a consagração. Que a adoração, Deus se agrade, porque nós estamos detonando os ídolos que estão dentro de nós. E que a obediência ao Senhor seja vista por nosso Pai como assim, este é meu filho, esta é minha filha. Ela me obedece, porque eu falei com a palavra e ela entendeu. Que essa seja a nossa fé, a fé que agrada ao Senhor. Agora voltando às crianças, vocês entenderam, crianças, por que é que o pastor pediu para vocês pintarem uma ovelha, e pintarem uma Bíblia, e pintarem também uma arca? É porque tem salvação nesses 3 desenhos aí, tá? O Senhor Jesus Cristo é a ovelha que foi ao matadouro, Ele morreu por nós, como uma ovelha.
Ele morreu por nós para que nós tivéssemos vida para hoje consagrarmos-nos ao Senhor. Essa Bíblia que o pastor pediu para você desenhar aí é a palavra da salvação, é a palavra de Deus. É essa Bíblia que vai ensinar você a amar a Jesus Cristo e confiar a sua vida totalmente a Ele. E essa arca que eu pedi para que você desenhasse, é sempre para você lembrar que aqueles que ouvem a Deus não submergirão sob as muitas águas. As águas não afogarão. Eles viverão sobre os desafios terríveis da vida. Noé aprendeu isso, e eu gostaria muito que você, criança, aprendesse também. Tente imaginar na arca que você fez, pessoas lá dentro, animaizinhos lá dentro, e se puder desenhe na escotilha, no vidrinho, que provavelmente não havia vidro nessa arca, mas talvez na sua arca tenha vidro. Imagine, tem pessoas lá dentro, tem vida lá dentro. Quando o mundo passa pelo dilúvio mortal, um grupo de pessoas que obedeceu a Deus está vivo. É essa vida que eu desejo a você, criança. Mas lembre sempre, você precisa exercitar a sua fé. Você não vai para o céu por conta da fé do seu pai ou da sua mãe. Você vai para o céu por conta da sua própria fé, criança. Se você quiser saber um pouco mais sobre fé, conheça a história de Abel, conheça a história de Enoque e conheça a história de Noé. Estão lá no livro de Gênesis, capítulos 4, 5 e 6. Agora pinta esse desenho bem bonito, tá bom? E guarda em algum lugar. Ele poderá ser útil em algum momento que você precisar. Que o Senhor Deus aumente a sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.